Fala meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 1º de novembro de 2022 e eu peço encarecidamente que vocês assistam esse vídeo com muita atenção até o final e compartilhem ele com todo mundo que vocês conhecem em todos os grupos que vocês participam. E desde já deixem o like para que esse vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá certo? Nele eu vou explicar detalhadamente o que seria o artigo 142, o que seria uma intervenção militar e o que seria uma intervenção federal. Sim, tem muita desinformação e muita fake news rolando por aí nos grupos de WhatsApp, tem até uma corrente que está circulando por aí, muita gente está aderindo a ela, tá? Qual que é o perigo disso, pessoal? Qual que é o perigo da gente ficar por aí pedindo o que não existe dentro da nossa Constituição? Deslegitimar o nosso movimento. Se você sair às ruas pedindo por algo que não existe no nosso ordenamento jurídico, você dará legitimidade para que a mídia nos chame de golpista. Tá lá os bolsonaristas pedindo por golpe, pedindo por algo que não existe na Constituição. Então vamos agir com inteligência. É necessário que nós saibamos a verdade, que nós tenhamos informação, tá certo? Então neste vídeo eu vou apresentar para vocês essas informações. Lembrando que a partir de agora não darei a minha opinião, não darei a minha visão. Eu darei apenas o que está na nossa Constituição, o que existe no nosso ordenamento jurídico. Eu sei que com esse vídeo aqui talvez eu perca até alguns inscritos, porque infelizmente algumas pessoas não gostam de ouvir a verdade quando essa verdade não é o que ela gostaria de ouvir. Mas o meu compromisso não é com erro, o meu compromisso não é com o que as pessoas querem ouvir, o meu compromisso é com a verdade, é com o Brasil. E por essa bandeira aqui eu lutarei até o final. E o que eu vou fazer aqui agora é lutar por ela, expondo a verdade para vocês, tá certo? Então vamos lá. Só para iniciar aqui antes disso, tem um fato relevante que todos nós estamos apreensivos com o pronunciamento ou a falta dele, do presidente Bolsonaro. Então a gente não sabe se isso vai acontecer nas próximas horas, se vai acontecer hoje, se vai acontecer amanhã. De qualquer maneira, o presidente Bolsonaro pediu uma reunião com alguns ministros do STF, para que, em tese, pelo que foi exposto ali, segundo fontes, ele pudesse expor para esses ministros as inconsistências e talvez ali a não imparcialidade do TSE conduzindo o processo eleitoral. E isso foi o que circulou aí nos bastidores, não há nada confirmado, tudo nessa altura do campeonato é mera especulação, tá? De qualquer maneira, o que aconteceu de fato foi, esses ministros do STF recusaram a reunião com o presidente Bolsonaro. Mas que democrático da parte deles, não é mesmo? Pois é, mas essa não é a questão aqui. Vamos ao assunto do vídeo. Para iniciar, eu vou ler aqui a corrente que está circulando por aí no WhatsApp, que provavelmente vocês receberam. Se não receberam, devem receber. Até porque amanhã, dia 2 de novembro, tem aí um movimento para fazer manifestações no Brasil inteiro, tá? Aqui em São Paulo, na Paulista, amanhã na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enfim. E pode ser que as pessoas vão às ruas pedir por algo que não deveriam, sem saber, mas bem intencionadas, tá? Então o que está circulando nessa corrente é o seguinte. Entendam a diferença. Artigo 142. O que seria o artigo 142, Está dizendo que é o seguinte, precisa de aprovação do Congresso. Mentira. Não passará pela aprovação dos parlamentares. Não faz nem sentido, Tá dizendo que precisa de aprovação do Congresso, mas não vai passar pela aprovação dos parlamentares? Meu amigo, o Congresso é formado pelo quê? Não é por parlamentares? Já começa aí a contradição, Mas isso aqui é mentira. Aí vem uma intervenção militar. O que seria uma intervenção militar segundo essa corrente aqui? Os militares, a pedido do povo, tomam as ruas. Mentira. O Congresso e o Supremo Tribunal Federal são desfeitos. Gente, isso aqui beira o ridículo, O presidente da República permanece por mais 3 meses no poder. Mentira. E após 3 meses é convocada uma nova eleição sem que o presidente fica... Aliás, em que o presidente fica proibido de concorrer. O que é mentira, tá? Não vale nem a pena comentar isso aqui. Mas aí vai para intervenção federal. Porque segundo quem fez e espalhou essa corrente aqui... É o que o povo deveria pedir. Intervenção federal. Os militares, a pedido do povo, tomam as ruas. Mentira. O Congresso e o Supremo Tribunal são desfeitos. Gente, isso beira o ridículo, a insanidade isso aqui.
Pelo amor de Deus. O presidente da República permanece no poder sem a necessidade de uma nova eleição até o término do seu mandato. E o presidente poderá concorrer a novas eleições. E por último, será instaurado o Tribunal Militar com poderes acima do STF e que poderá destituir os ministros. Ah, sonho meu, né? É utopia que fala? Gente, isso aqui beira o ridículo, beira a insanidade. Tá? Vamos começar aqui por intervenção federal. O que seria uma intervenção federal, afinal de contas, né? Intervenção federal quer dizer então que a União, o governo federal vai intervir, tá, mas vai intervir onde? Nele mesmo? Intervenção federal, né? O governo federal vai intervir nele mesmo e tomar o poder, é isso mesmo? Pelo amor de Deus, gente. Uma intervenção federal é o seguinte, é quando a União pega atribuições que são de responsabilidade do Estado, por exemplo. Então, há uma intervenção federal no ente federativo, no Estado. E isso aconteceu em algumas ocasiões aí ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quem não se lembra daquela operação onde o Exército fez uma operação lá nos morros do Rio de Janeiro? O interventor, ou seja, quem estava comandando a operação foi até o Braga Neto. Ou foi o Pazuello? Acho que foi o Braga Neto mesmo. Quem não se lembra disso, dê um Google aí, intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso é uma intervenção federal, quando a União intervém no Estado, pegando atribuições que são dele. Então, de quem é a atribuição de segurança pública? É do Estado. Só que a União, através do Exército, das Forças Armadas, interveio e avocou para si essa atribuição. Foi feita, então, uma intervenção federal. Isso é uma intervenção federal. Não tem nada a ver com o que estão veiculando por aí. Então, você ir para a rua pedir por intervenção federal, basicamente você está dizendo que a União deve fazer uma intervenção em algum estado. É isso, entendeu? Desculpa, mas é isso. Tá? E isso aqui está na Constituição também. Tá? Não estou falando da minha cabeça, não estou falando da minha interpretação, não. Eu falei, não estou dando a minha opinião. Isso é que é intervenção federal. Seguindo, o que seria então, Day, como uma intervenção militar? Vamos lá, gente. Isso aqui provavelmente vocês não vão gostar de ouvir. Mas a expressão intervenção militar não está escrita aqui na Constituição Federativa do Brasil. Não está escrito aqui, na nossa Constituição Federal. Não existe o termo intervenção militar. Provavelmente vocês ouvem alguns malucos por aí gritando intervenção militar com Bolsonaro no poder. Sabe o que seria isso? Seria um golpe. Seria uma ditadura. Não há qualquer possibilidade disso acontecer, tá certo? Eu estou falando de acordo com a Constituição, de acordo com o que existe no nosso ordenamento jurídico. Pedir por intervenção militar, na prática, e em outras palavras, é pedir por golpe, é pedir que as Forças Armadas intervenham, façam uma ruptura entre os poderes e tomem o poder. Tá? E manter Bolsonaro lá seria uma ditadura, seria como se ele fosse o ditador, né? Houve um golpe das Forças Armadas e o Bolsonaro, o presidente, é o ditador. Deico, mas é isso que o povo quer. Bom, se é isso que o povo quer e o povo for pra rua pra isso, ok, mas estejam cientes que isso é pedir por quebrar todo o ordenamento jurídico e fazer uma revolução. Tá? Desconsiderar a Constituição, acabar com tudo e transformar o Brasil numa ditadura. É isso. Não existe intervenção militar no ordenamento jurídico do Brasil. E isso não é coisa da minha cabeça, isso não é achismo. E eu nem estou dizendo que concordo, nem que não concordo com isso. Esse não é um vídeo de opinião. Este é um vídeo de fatos. Eu estou falando o que está na Constituição. Ah, Deicon, mas fulano de tal disse que sim, temos que pedir intervenção militar. Fulano de tal tá maluco. Desculpa. Fulano de tal não sabe o que está falando, tá? Fulano de tal... Ah, mas fulano de tal disse que todo poder emana do povo. Sim, todo poder emana do povo, que deve pedir por tudo que está na Constituição, que a lei seja cumprida. E quando eu falo lei seja cumprida, eu me refiro a todos aqueles que também desrespeitaram a lei sejam punidos. Tudo engloba, né? Lei seja cumprida. E tudo que o povo quer deve ser feito, mas dentro do regramento jurídico, né? Então, por exemplo, eu quero o fechamento de instituição A ou B. Bom, eleja um Congresso comprometido em mudar a Constituinte. Depois que nós mudarmos aí, fizermos uma nova Constituinte com um novo ordenamento, aí a gente pode excluir algumas instituições ou o que quer que seja proposto. No momento atual, não, tá bom? Já falei demais, vamos então para o último, que seria o artigo 142. O artigo 142 nada mais é do que o seguinte, ele versa ali sobre as Forças Armadas, né?
Então, as Forças Armadas, constituídas por Exército, Marinha e Aeronáutica, sobre o Comando Supremo do Presidente da República, têm a responsabilidade de garantia da lei e da ordem, né? Não está escrito assim detalhadamente, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Qualquer um dos três poderes, pode avocar o artigo 142 para o restabelecimento da lei e da ordem em questões pontuais. Este é um assunto muito controverso, porque o artigo 142 nunca foi acionado. Então, ninguém sabe ao certo o que aconteceria se de fato ele fosse acionado. Ninguém sabe se ia realmente servir para alguma coisa e ia resolver o problema. Mas o que eu posso afirmar é: ministros não seriam presos, instituições não seriam fechadas, né? Porque tem gente que fala por aí que acionar o artigo 142 é fechar a instituição. Vai fechar o STF, vai prender não sei quem, não vai prender ninguém, não vai fechar nenhuma instituição. Isso não vai acontecer, tá? E novamente, não é minha opinião, não é o que eu gostaria que acontecesse, que não acontecesse. Não, eu tô dando para vocês fatos, tá? E quero esclarecer também. Pedir por artigo 142 não é pedir por golpe. Artigo 142 é um dispositivo constitucional presente aqui, que foi vislumbrado pelo Constituinte lá atrás para justamente reparar alguma ação pontual. Neste caso, a manutenção da lei e da ordem. E há como haver lei e ordem, sendo que a lei e a ordem não estão sendo respeitadas por parte de algumas pessoas? No meu entendimento, não. No meu entendimento, acionando o artigo 142, poderia ser utilizado para fazer alguma reparação pontual, né? Mas aí é no meu entendimento, aí sim, não são fatos, é o meu entendimento. De qualquer maneira, intervenção federal é uma coisa que existe, mas não tem nada a ver com o momento atual, é a União agindo ali em estados, né? Intervenção militar não existe, é algo que beira o golpe, a revolução, e artigo 142 é um preceito constitucional, não tem nada a ver com golpe e pode ser utilizado em ações pontuais, tá? Agora vejam só, Deicon, o que você faria se você fosse para as ruas amanhã? Bom, o que eu faria era cartazes pedindo auditoria pública, contagem pública do negócio, tá? Isso que eu faria. Ou então, pedindo que o presidente Bolsonaro acione o artigo 142 para reparação da lei e da ordem. Isso não é golpe, isso não é ditadura, isso não é nada do tipo, não vai destituir o presidente, não vai tirar ele do poder, não vai impedir ele de concorrer às próximas eleições, não tem nada disso, tá? Então, eu espero que tenha elucidado algumas dúvidas, espero que, enfim, eventualmente quem não gostou de ter visto esse vídeo, entenda que o que eu estou pautando aqui é o que está na lei e na Constituição e não a minha opinião. O meu compromisso, novamente, é com a verdade. Tá certo? Seguimos aqui apreensivos pelo pronunciamento do presidente Bolsonaro e, novamente, assim que o canal for liberado, eu devo abrir uma live para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas e seguimos firmes nessa luta. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.